Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão aqui ao vivo do Repórter Diário, nossa plataforma digital RDTV, informando, prestando serviços. Mais uma semana que chega ao final, hein? Noite desta sexta-feira, 25 de janeiro de 2019, mais uma vez informando, dialogando com você de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande, mas também de uma forma muito especial hoje, a todos que nos acompanham da cidade de São Paulo. Parabéns! Hoje é aniversário da cidade de São Paulo, em que pese ser um dia muito triste hoje, né? A tarde inteira a repercussão do que aconteceu em Minas Gerais, mais uma tragédia aí, 3 anos depois daquele novembro de 2015, quando aconteceu tudo aquilo em Mariana. Hoje, mais uma vez, Minas Gerais volta a ser palco de uma tragédia. 3 ministros do governo Bolsonaro a caminho de lá para saber a real dimensão de todos os problemas, se há vítimas, não há. Agora, no final da tarde, o Corpo de Bombeiros soltou uma nota dizendo que 200 pessoas inicialmente estavam desaparecidas. E, claro, toda a repercussão do caso, que é muito triste, e as imagens realmente impactam nesta sexta-feira. Carlos Carvalho, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado na RDTV. Mais uma vez, uma situação que não era uma situação surpresa, né? Agora há pouco se descobriu que a ANP tinha um relatório que indicava que lá em Brumadinho, que é a cidade onde aconteceu essa nova tragédia, existia um alto risco de um desastre natural ali naquele local por causa da questão da barragem. Então, mais uma vez, o que foi avisado, o que foi relatado pelos órgãos técnicos, mas que não foi ouvido pelo poder público, né, por aqueles que realmente tinham qualquer tipo de poder para tentar fazer algo para evitar essa situação, do mesmo caso que aconteceu lá em Mariana. Isso. Há 3 anos. Então, mais uma vez, o Brasil, uma cidade inteira pagando um pato sobre toda essa situação. Quer dizer, não só a cidade, né? A região inteira, porque a gente sabe que isso vai acarretar outras coisas. A gente ainda não tem muitas informações sobre se a lama de Brumadinho tinha os mesmos problemas da lama que aconteceu em Mariana, se era problemas químicos, ou seja, que pode destruir rios, destruir ali outras situações de natureza naquela região. A gente está atento nas informações. Naquela né? época de Mariana, disse que a questão do ferro, que era o objeto do tratamento e a matéria-prima deles lá, tinha 20 vezes mais do que a quantidade permitida ou estabelecida para aquela barragem que acabou rompendo em Mariana. Dessa vez, bem lembrado, Carlos, ainda pouquíssimo detalhamento sobre isso, até porque o caso ganhou grande repercussão e todo mundo tem dito, e não poderia ser diferente. O foco agora é resgatar todas as pessoas que devem ser resgatadas, e até nisso estava acompanhando, Carlos, agora há pouco uma entrevista na Globo News, responsável lá pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, diz que tem toda uma estrutura, né, pelo menos em tese, na teoria, de, por exemplo, um alerta, um sinal quando há um rompimento de barragem. E os próprios moradores ali do entorno relataram que não houve esse barulho, não houve esse sinal, esse alerta a partir do rompimento da barragem. Então, mais uma entre várias falhas e várias perguntas que precisam ser respondidas. Como acontece na maioria das vezes, né? Não só com rompimento de barragens, mas, por exemplo, com chuvas fortes, geralmente não existe um sinal de alerta em muitas cidades. Na região serrana do Rio, que vira e mexe, tem problemas com chuvas e deslizamentos e tudo mais. Colocaram esse sinal depois das tragédias. A gente não sabe nem se está funcionando direito. Então, é necessário que esses locais que existe qualquer tipo de risco, mesmo que seja mínimo, que tenha todos os seus equipamentos de segurança, os seus equipamentos de alerta funcionando de forma correta, nem que seja feito periodicamente algum teste em relação a isso. Então, é muito necessário que haja um melhor estabelecimento técnico de segurança nesses locais. Infelizmente, a gente tem que pensar nisso logo depois de uma tragédia. Pelo menos a última informação que nós temos, até conversando com a Amanda Lemos na redação, é de 200 desaparecidos até o momento. Não há confirmação direta de quantidade de mortos ainda, e alguns casos até impressionantes. Uma senhora que foi resgatada, descobriram que só estava a cabeça dela pro lado de fora, o resto do corpo todo abaixo da lama. Então, você imagina como é que está a situação ali naquele município de Brumadinho e toda a região. E logicamente que nós vamos acompanhar todo esse imbróglio e
as informações estarão no nosso site reporterdiario.com.br. E tem várias imagens, né? A Record, por exemplo, mostrou uma no exato momento que o helicóptero ali, com a reportagem da Record, fazia o sobrevoo, o momento em que algumas vítimas estavam sendo resgatadas. Impressionante a imagem, Carlos Cabral, a quantidade de lama. Realmente, os próprios moradores ali, algumas imagens que já chegaram, foram veiculadas durante toda a tarde nas emissoras de televisão. Realmente é devastador. Ó, essa é uma das imagens, essa é uma foto que foi... Mas para ilustrar exatamente isso que o Carlos Carvalho e eu estamos falando, a quantidade de lama e dos destroços que vão de forma aí muito rápida se espalhando por toda a região ali, né, Carlos? Eu acho que o mais triste é saber que todas as questões de segurança falharam, que não foi visto o relatório, sei lá Deus por quais motivos, e aí os responsáveis à época deveriam se pronunciar prontamente sobre os motivos nos quais não fizeram essa vistoria. Eu não vi qual que é a data desse relatório, não sei se foi durante o governo Temer ou durante o governo Dilma que foi feito esse relatório, mas a gente espera que todo mundo se pronuncie, porque é a segunda tragédia de Minas Gerais em 3 anos, em menos de 3 anos, na verdade, né? E a gente não sabe se pode acontecer outras tragédias em outros lugares do Brasil que tenham algum tipo de barragem, algum tipo de situação como essa. Então, essa é a grande pergunta que o governo tem que se fazer agora. E, lógico, prestar todo o suporte, todo o seu assistência médica para aquele local, assistência técnica para aquele local, mas também já fazer um pente fino nos demais lugares do Brasil que tem esse tipo de barragem, ou tem qualquer tipo de obra que pode haver qualquer rompimento, para saber quais são, se existem consequências, se as ações de segurança estão funcionando ou não. Então isso tudo tem que ser visto. Infelizmente tem que ser visto após uma tragédia, mas tem que ser visto. Pois é. Lembrando que no caso de Mariana, foi em novembro de 2015, Carlos Carvalho. Até estava fazendo uma pesquisa hoje, a data de 5 de novembro de 2015. Então mais de 3 anos. 3 anos e 2 meses. Mas naquela ocasião foram 18 mortes. 18 mortes. E vários processos se estenderam na justiça, familiares, quem teve perda, não só perda material, mas perda humana, né? Amigos, enfim. E mais uma vez a gente vê, porque pelas imagens, você vê o que tem de carro perdido, Carlos, o que tem de casas, pessoal relatando que estava ali no restaurante próximo ao local, também foi tudo embora. Enfim, que a justiça esteja muito atenta, como o Carlos destacou, que os órgãos competentes sejam cobrados. É muito triste a gente falar isso depois que o leite está derramado, né? Mas tem que ser, porque aconteceu há 3 anos atrás em Mariana, ali pertinho, e parece que não serviu a lição, o problema volta a se repetir em Minas Gerais. Na verdade, se você for olhar bem os grandes problemas do Brasil, os problemas mais constantes, eles são em locais ou em áreas que a gente sabe que vai ocorrer determinado problema. É igual, por exemplo, os pontos de alagamento e enchentes aqui na região do ABC. A gente sabe onde vai ocorrer, a gente sabe que tem problema ali, a gente sabe quais são os problemas e quais deveriam ser as soluções. Verdade. Só que as soluções não são feitas, porque o poder público não considera aquilo uma prioridade, ou às vezes a questão politiqueira é colocada à frente da questão política, ou seja, aquela questão do político que quer fazer obra para aparecer, o famoso faraó que quer mostrar sua pirâmide, e muitas vezes as obras necessárias são obras subterrâneas, que não aparecem, mas que são muito necessárias. Infelizmente é assim que funciona no Brasil. Lógico que ninguém aqui quer ser alarmista, quer fazer sensacionalismo em cima dessa história, mas todo mundo. Mas é refletir, e não só refletir, é ter ações para que tragédias como essa nunca mais aconteçam no Brasil. Legal. Ô, Silvana Ferrari, já vamos falar, viu? Já vamos falar, Silvana Ferrari, vamos falar mais sobre a situação de Mauá. A gente não poderia, embora o nosso foco seja a região do ABC, não teria como abrir sem a gente fazer um breve relato aqui, como o Carlos destacou, ao longo da noite e das próximas horas, mais detalhes no nosso site do Repórter Diário. E só para fechar, agora há pouco o porta-voz da Presidência da República deu uma entrevista coletiva explicando qual vai ser o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, né? Isso, sobre essa história. O presidente tem uma cirurgia para ser feita agora, segunda-feira no Albert Einstein. Para retirar a bolsa de colostomia. Exatamente, e afirmou que ainda estão verificando se ele vai já nesse sábado,
para Brumadinho. Amanhã, 8 horas da manhã, Isso. né? Estavam previstos. Isso. E depois já vai voltar a trabalhar, são 48 horas de recuperação, e logo depois ele volta a trabalhar nessa situação. Mas, lógico, outros ministros já vão ficar por lá por mais tempo para ver toda a situação. Já foi encaminhado um comitê de crise do governo federal, junto com o governo de Minas Gerais, para falar sobre o assunto, né, para tratar desse assunto. E a gente espera que, se há culpados nessa história, que sejam punidos devidamente. Acho que é isso Verdade. Que minimamente se espera, e lógico que se espera toda a ajuda possível e imaginável para Brumadinho. Agora, a prioridade do Brasil é lá, a prioridade do governo federal Exatamente. Tem que ser lá, e as pessoas de lá devem ser colocadas à frente das demais por causa de tudo que aconteceu hoje. O governador de Minas, Romeu Zema, também estabeleceu ali um comitê de crise. Carlos lembrou bem os 3 ministros de desenvolvimento regional do governo Bolsonaro, ministro de Minas e Energia e também de Meio Ambiente. São os 3 ministros que, se não chegaram, devem estar chegando a qualquer momento lá em Brumadinho. E amanhã a previsão é de que o presidente Jair Bolsonaro esteja lá às 8 horas da manhã, deve fazer um sobrevoo ali de helicóptero, Sim. tratar algumas questões ali. Mas o que a gente espera é resposta, mas nesse primeiro instante, que nenhuma vítima fatal ou que o menor número de vítimas possam sair desse lamentável ocorrido na tarde de hoje lá em Brumadinhos. Bom, falando em lamentável ocorrido, Carlos Carvalho, vamos passar para Santo André. Sim. E quero pedir para o Fernando, Fernando, obrigado mais uma vez, está na nossa produção dos trabalhos técnicos. Isso, pode pôr o GC aí para a gente. O que aconteceu em Santo André? Ontem, Carlos Carvalho e eu trouxemos a informação a respeito da decisão que tinha sido publicada por parte da Terceira Vara Criminal de Santo André, falando sobre o arquivamento aqui da investigação da cidade de Santo André, que tinha como objeto, como foco, o ex-secretário de governo, o Arlindo José de Lima. E ali, logo a partir daquela divulgação, e eu me recordo aqui, a gente citou ontem, aliás, daqui a pouquinho já vai estar aqui no ar conosco o Samuel Boss. Assim que surgiu a notícia, o Samuel Boss colocou no bastidor político, a Gislaine Jacinto colocou no ABCD Jornal, e nós também trouxemos aqui à noite no RDTV falando do arquivamento, inclusive repercutindo com o ex-prefeito Carlos Grana, com o ex-secretário de governo Arlindo José de Lima, com as partes envolvidas, e trazendo a nota. Pode pôr para a gente, Fernando, por favor, a nota do Ministério Público, que foi a nota encaminhada ontem pela assessoria de imprensa do MP, pela Ana Maria, e eu disse e repito aqui, mesmo com a resposta da nota, eu liguei e ela reiterou o que estava na nota. Procedimento investigatório criminal, PIC, que tem como averiguado Arlindo José de Lima, foi arquivado. Não temos informações adicionais, porque a investigação tramita sob sigilo. E o número do processo. Ao longo do dia hoje, muitas questões foram feitas sobre isso, porque o Jornal Diário do Grande ABC trouxe uma reportagem diferente. A reportagem do Diário do Grande ABC dizia que essa investigação ela tinha 2 linhas de encaminhamento. Uma que tratava de uma casa aqui em Santo André, Casa da Boa Esperança. Casa da Esperança. Casa da Esperança. Pode manter, por favor, Fernando, para a gente ilustrar para quem está em casa nos acompanhando. A Casa da Esperança, perdão, e a outra era justamente essa questão do suposto mensalinho na gestão de Carlos Grana. E o Diário dizia que o que foi arquivado era justamente a questão da Casa da Esperança. Acho que é bom ter uma explicada por cima. Era um terreno público que foi concedido para a construção de um comércio e havia suspeitas de irregularidade, de corrupção nessa questão dessa construção. E aí, isso que acabou sendo arquivado pelo MP, a pedido do MP, pela Justiça aqui de Santo André. Só que tanto essa questão da Casa da Esperança quanto a questão do suposto mensalinho estavam no mesmo arquivo, estavam na mesma notícia de fato, né, que foi protocolada pelo GAECO. Aí hoje, nós tivemos... Pode voltar aqui, Fernando, por favor. Hoje nós tivemos acesso a um documento do próprio GAECO, que foi o documento que baseou a matéria do Jornal Diário do Grande ABC. Até tive a oportunidade de falar hoje à tarde com o repórter Júnior Carvalho, que assina a matéria. Aliás, um abraço ao Júnior Carvalho e aos colegas aí do jornal. E passei para o Carlos Carvalho imediatamente, para fazermos uma leitura aqui compartilhada. Pode colocar os documentos pela ordem, Fernando, que o Carlos mandou,
para a gente ir falando e mostrando para quem está em casa, para as pessoas entenderem. A página anterior, Fernando, até só para situar aqui o Fernando, essa é a primeira página. Na verdade, ela está no meio do relatório. E essa página ela é o início do processo em relação à investigação do mensalinho. O que ela basicamente diz? Que o senhor Renato Rodrigues Liberato, que é um arquiteto, ele estava prestando serviços para o Arlindo, na residência do Arlindo. No meio desse processo, desse serviço prestado, o Arlindo passou a não pagar para o Renato sobre a obra. O Renato, então, fez uma denúncia de estelionato contra o Arlindo e disse que no meio de conversas no WhatsApp, o Arlindo teria enviado para ele uma suposta lista de propinas, de pagamento de propinas aqui em Santo André. Então, uma pergunta já está respondida, a gente falou ontem e hoje a gente reitera. Todo mundo pergunta, quem fez a denúncia ou quem fez a representação contra esse suposto mensalinho de Santo André? Foi o arquiteto Renato Rodrigues Liberato. Exatamente. A gente pode passar para a página seguinte, foi a primeira que você colocou, Fernando. Aí tem quase todo o relato que foi colocado na matéria da CBN no dia 15 de janeiro. Então ali tem a lista, ali no primeiro parágrafo, tem a lista das empresas que supostamente tinham dado o dinheiro, essa verba que foi alvo dessa suposta propina, e embaixo eles colocam que tinha uma lista de saída, e essa lista de saída indicava nomes de pessoas que eles não descartam. Esse é o termo que está no relatório, que eles não descartam que são pessoas do poder público. Só que em nenhum momento eles colocam qualquer nome. Então não tem nome de secretário, vereador, do prefeito, não tem nome de ninguém. E aí eles completam essa história com essas suspeitas apresentadas pelo Renato. Mas duas testemunhas fizeram oitiva, deram depoimento para o GAECO e apresentaram documentos que foram anexados a todo esse processo. Os documentos não estavam nesses arquivos que nós conhecemos hoje do GAECO. Aí a gente pediu para o Fernando passar para a imagem seguinte, que aí é o ponto. É a penúltima página desse relatório, e é nessa parte grifada aí, nesse retângulo, tá aí. Para tanto, neste feito, permanecerão as questões alientes ao item 1.2, ou seja, foi arquivado o item 1.1, que era a questão da Casa Esperança, e o item 1.2, que é o caso do suposto mensalinho, foi mantido pelo GAECO. Então, se mantém, aí tem a página final, que eles dão os indícios aí, para que o Ministério Público possa fazer a mudança, né, nos títulos dos cadernos, das capas desse processo, para que daqui adiante seja feito somente a investigação em cima do mensalinho. Então, basicamente é isso. Existiam duas investigações num único arquivo. Um deles, da Casa da Esperança, foi arquivado porque não existiam provas suficientes contra o Arlindo, que era o principal alvo dessa questão, e agora se tem a segunda situação em torno desse suposto mensalinho que foi supostamente pago entre janeiro e agosto de 2016, durante o final do governo de Carlos Grana. Isso que a gente tem a lamentar é essa postura, e gostaria muito de entender melhor, do Ministério Público. Fernando, volta lá a nota, por favor. Desde o início. Pelo seguinte, volta a nota lá. A imprensa tem anota o e-mail, por favor, o e-mail do Ministério Público. A imprensa tem por obrigação checar a informação, ir atrás. E foi o que a imprensa fez, todos os órgãos foram atrás, não à toa o Ministério Público responde. E o próprio Ministério Público diz que foi arquivado. Em nenhum momento o Ministério Público faz qualquer tipo de observação. Olha, foi arquivada a parte tal, mas a outra parte permanece. Até porque quando foi questionado, nem se sabia que tinham duas partes sendo alvos aí, ou sendo alvo de apreciação por parte do GAECO ABC. E hoje, de uma forma ali, bem no retângulo, que a gente tem conhecimento, mostra que a matéria do diário não está equivocada. E que nós aqui também fomos alvo de uma nota, não vou dizer equivocada, mas uma nota incompleta do Ministério Público. Porque em nenhum momento o Ministério Público faz menção, volta lá aquele 1.2, Fernando, por favor, que é a parte do retângulo. Em nenhum momento o Ministério Público faz menção a essa parte do GAECO. E mais, você vê que o próprio Ministério Público em algum momento aí teve ruído,
Porque no e-mail que eles mandam como resposta à imprensa, diz que está sob sigilo. Se está sob sigilo, como é que tudo isso daí está sendo divulgado? Então são questões que o Ministério Público precisa explicar. O Ministério Público precisa reiterar. E mais do que isso, hoje à tarde, novamente, liguei no GAECO, como liguei pela manhã. A atendente Ângela fez o contato, aliás, foi muito educada, como de costume. Falou que ia conversar com o doutor Bruno, que estava em reunião. Voltou e falou, olha, o doutor Bruno não vai atender, diz que o que ele tem para dizer é o que já está feito na nota oficial. Então, lamentar que não dá oportunidade da imprensa tirar a dúvida em que pese toda a repercussão que tem tido esse assunto aqui. O Samuel Boss está microfonado, Fernando? Estou microfonado? Então, pois não. Samuel Boss, boa noite. Eu também queria... Boa noite. Estou aqui do lado do vereador Claurício Bento. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Sobre esse aspecto, eu queria, porque eu também faço parte... Por favor, aliás, citamos ontem. Dos jornalistas que teve acesso. Primeiro, a gente tem que contar a novela desde o início. Bom, saiu a matéria da CBN também muito incompleta em relação à questão falando que o Ministério Público já estava investigando. Bom, o que nós fizemos? Questionamos o Ministério Público disse que não havia. Investigação instaurada sobre o fato do mensalinho, suposto mensalinho. O que acontece? O Ministério Público disse que iria começar a investigação a partir do momento em que soube pela imprensa. Isso. E a nota diz exatamente isso. Depois dos fatos apresentados pela CBN, vai ser apurado. Bom, ontem eu soltei essa questão do arquivamento. Se tiver o documento do juiz de ontem, pode colocar também, do doutor Jarbas. Do doutor Jarbas. Aí o doutor Jarbas ele vai e arquiva. Só que aí tem uma questão que eu até mandei para o Leandro, que não está nesse documento. Está no outro. Não sei se está esse daí. O X da questão está o seguinte, ali aparece sobre a notícia, fato, e tem um número de protocolo sobre essa notícia que tem a ver com a investigação da Casa Esperança. Porém, embaixo tem ali delegacia, né? É o que eu não estou conseguindo enxergar bem aqui, mas tem delegacia. E tem o próprio GAECO. E tem GAECO e não é o GAECO ABC. De Guarulhos. De Guarulhos com outro protocolo. Ou seja, o que eu vou deixar como dúvida aqui, pode voltar para mim aqui, meu querido. O que eu vou deixar como dúvida para o pessoal é o seguinte. Bem, legal. O que o Ministério Público pediu para a Justiça de Santo André é arquivar, mas manter o item 1, 2. Legal. Mas por que no pedido de arquivamento tem outro protocolo que não tem a ver com o da Casa da Esperança, que também foi alvo de arquivamento? Seria esse também o inquérito sobre o mensalinho? E outro... Porque não, o arquivo da Casa Esperança tem como protocolo /2018. Né? Tá lá o número do protocolo /2018. Exatamente. E o que foi arquivado ontem é o /2018 e ali embaixo que diz GAECO /2019. /2019. O que nos leva a entender é o seguinte, que o fato novo de 2019 também foi arquivado. Então, o que nós temos é a falta de informação. Primeiro, nós jornalistas demos o que o Ministério Público nos comunicou. Perfeito, é isso. Pode mostrar a nota de novo, Fernando. A nota oficial nós demos ontem o que a Justiça nos comunicou. Perfeito. O Diário, que fez um trabalho de pegar o documento de 2018 e fez, na verdade, uma interpretação. Ele não disse o que a Justiça arquivou ou não. Ele fez uma interpretação pelo que está escrito ali. Até porque o Jarbas não disse o que ele arquivou, o que ele deixou de arquivar, se arquivou tudo ou se arquivou o que o Ministério Público pediu. Não, ele falou só que arquiva o que o Ministério Público pede, mas não falou qual parte que é. Mas não falou qual parte que é, exatamente. E nós temos na decisão judicial 2 protocolos. Um referente a 2018 e um referente a 2019. Ou seja, nós temos 2 arquivamentos. Então, mas só para completar essa história, essa questão da Casa Esperança, apesar de ter sido arquivado nesse processo, não significa que ela tenha acabado. Sim. Por quê? Existe um outro processo que é de um estacionamento chamado DB,
DB estacionamentos, que faz parte desse processo da Casa da Esperança, um processo à parte sobre falsidade ideológica, que tem várias pessoas ali como averiguados, entre elas o Arlindo José de Lima. Ele continua. Inclusive, teve movimentação no último dia 22 desse processo para que as partes fizessem sua defesa. Então, na verdade, foi arquivado num processo, mas se mantém, de certa forma, em outro processo. E só que ficou muito dúbio, como bem disse o Samuel e como disse o Leandro, essa questão do que foi arquivado e o que foi arquivado. Porque em nenhum momento está escrito que foi arquivado em parte, ou tudo, e que facilitaria, inclusive, ao nosso trabalho. Por isso que aqui, Carlos Carvalho, Samuel Bosch, vereador Claurício Bentes já vai falar conosco, a gente clama ao Ministério Público que dê informação. Se o Samuel Bosch do bastidor político, se eu, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, que a nossa função é o dia inteiro ficar apurando, checar a informação, esperar o e-mail conversamos com todas as pessoas e nós estamos com dúvida, imagine um internauta, quem está em casa, que pô, se os próprios jornalistas que estão atrás da informação estão com dúvida, no que eu vou acreditar? Eu vou acreditar que o Arlindo continua investigado ou que o Arlindo não continua investigado? Que os vereadores continuem a investigar. E mais do que isso, para você ter uma ideia do grau da repercussão, não foi só a questão dos documentos que a gente relatou, que o Samuel muito bem reproduziu no bastidor político, que a gente trouxe aqui no Repórter Diário. Os próprios advogados dos envolvidos também deram a mesma informação que nós da imprensa publicamos. Mas nós não estamos... Assim, nesse ocorrido, ninguém errou. O Ministério Público. A imprensa noticiou aquilo que é o fato. O Ministério Público relatou. A gente noticiou documento, a gente noticiou o que o Ministério Público disse e a gente noticiou o que o Ministério Público disse lá atrás. Primeiro, não havia investigação. Ponto. Se está anexo aí 2018, então o Ministério Público mentiu a primeira nota. Porque tem uma investigação que está aí, anexo 2018. Segundo ponto, se o juiz não quis dar a versão dele, porque ele disse, eu faço aquilo que o Ministério Público pede. E o GAECO também, existe, como você disse, algum rumor esquisito. O que nós queremos saber é o seguinte, porque aí se envolve, aí não é a parte mais imprensa, é a parte de bastidor da política, das pessoas às vezes usar o nome de um envolvido, né? E dizer, tá aqui, recebeu mensalinho, tá aqui, tá envolvido mensalinho. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente está lidando com nomes e às vezes a gente pode colocar um nome de uma pessoa na lixeira. Bom, porque existem dois, é o que o Ministério Público deveria nos informar, porque existem dois protocolos diferentes no pedido de arquivamento do juiz Jarbas. Um referente a 2019, um referente a 2018, porque um é do GAECO ABC e porque o outro é do GAECO Guarulhos. Exatamente, por isso que a nota incompleta do Ministério Público, a nota que eu digo, a nota oficial à imprensa, está gerando toda essa repercussão aqui em Santo André. O Arlindo foi ouvido? Porque eu conversei com ele, mas ele não... Segundo o relatório, foi ouvido o Renato e mais duas testemunhas, que não têm os nomes completos no relatório, só as iniciais, e essas duas testemunhas deixaram documentos ali para o GAECO sobre esse caso do suposto mensalinho. E colocou ali à disposição troca de supostas mensagens de WhatsApp, é o que eles citam ali. No caso do WhatsApp já são as mensagens do Renato, mas tem outros documentos que foram protocolados por essas duas testemunhas, mas em nenhum momento é falado que se o Arlindo ou o Carlos Grana ou qualquer outra pessoa que supostamente está nessa lista foi chamado para dar qualquer tipo de depoimento. O bastidor dessa informação, a política sabe exatamente o que aconteceu. Obviamente que nós não vamos divulgar o bastidor da informação, né? O que nós temos é assim, ele diz que o Renato, né? Que é Renato. Ele recebeu no meio de documentações da casa. No meio de mensagens pelo WhatsApp de documentações de prestação de serviço. Isso. A metragem, né? A famosa metragem. No meio disso, o Arlindo supostamente mandou para ele a mensagem com o arquivo dessa lista. Mas não é muito, assim, olha, eu vou puxar agora na suspensão aqui, Claurício. Desculpa a gente estar falando mais, a gente já vai entrar em Rio Grande da Serra. Mas eu vou entrar na suspeita. Quem recebeu aqui a investigação sobre o que aconteceu em Mauá? Você recebeu 122 páginas. Sim. Com a palavra de quem estava investigando anexado com provas. Ou seja, tinha lá a prova, as listas.
No Ministério Público eu não sei se está, porque a gente só teve esse acesso a essa parte que fala sobre... porque está em sigilo, segundo o Ministério. Mas era para ter ao mínimo também os anexos de prova, né? Pois é, pois é. É por isso, com a palavra o Ministério Público, aliás, reiteramos o pedido por meio de nota, o que foi mais para esclarecer essa situação. Mas não precisa, né? A gente teve um decreto anteontem, agora pode botar sigilo, a gente não precisa mais ter a resposta das coisas. Mas o Ministério Público tem que ficar atento, porque eles ampliaram, mas aí tem que ser chefe de gabinete, né? Se bem que eles procuram... Ele é promotor. Eles procuram lá e dão um jeito, mas fica aqui o nosso pedido ao Ministério Público. Bom, vamos lá. Passar para São Caetano, Carlos Carvalho, rapidamente lá a história de São Caetano, só para atualizar aqui o que nós destacamos hoje à tarde. Tinha uma dúvida e todo mundo perguntava desde o ano passado, quando foi feito o reexame por parte do Tribunal de Contas, quando as contas de 2012 rejeitadas do prefeito Auríquio chegariam à Câmara de São Caetano. E elas chegaram. Chegaram dia 15 de janeiro, terça-feira da semana passada. E por que a gente dá a data certinho? Porque a partir do dia 15 de janeiro, a Câmara de São Caetano tem 90 dias para votar o parecer, para ver se vai manter ou não esta rejeição às contas. Ainda está em recesso a Câmara. Terça-feira, agora dia 5, retornam os trabalhos. Lá em São Caetano é bom lembrar que é diferente, né? Num primeiro momento elege presidência da Câmara, a mesa diretora e depois as comissões. Então na terça, dia 5, vão se escolher ali os 5 integrantes da Comissão de Justiça e Redação e os 5 integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento. Na verdade, na maioria dos municípios, menos São Bernardo. São Bernardo é no mesmo dia, no mesmo dia. Isso. Da votação da mesa diretora. Lembrando que aí na terça-feira, então, escolhendo esses 5, entre eles vão ver quem é o presidente e quem é o relator. Perfeito? Aí na outra sessão, dia 12 de fevereiro, o presidente e a mesa diretora fazem a leitura do parecer do Tribunal de Contas e aí, a partir desse instante da leitura, o presidente da Câmara, Pio Mielo, vai remeter à Comissão de Finanças. Pode ser no dia 13, pode ser no dia 14 de fevereiro, mas a partir do momento que a comissão recebeu, começa a contar 30 dias. É o prazo máximo que a Comissão de Finanças tem para fazer um relatório que vai ser apreciado na Câmara, em plenário. Então, o que a Câmara vota não é o parecer do Tribunal de Contas. A Câmara vai votar o parecer que vai ser feito pela Comissão de Finanças. Mas que para mudar a decisão do Tribunal de Contas precisa 2/3 do plenário, ou seja, 14 dos 19 vereadores para derrubar este parecer do Tribunal de Contas e evitar qualquer possibilidade do prefeito Auríquio ficar inelegível para a tentativa da reeleição, se bem que ele já deu sinais de que não cogita isso, para o ano que vem em São Caetano do Sul. Lembrando que esse parecer do Tribunal de Contas já foi avaliado em 2015 na Câmara. 10-8 foi mantido o parecer do Tribunal. Foi mantido o parecer de rejeição, mas na sequência o Auríquio entrou na Justiça, conseguiu barrar todas as decisões, porque diz que houve falta de defesa, né? Ele não teve a oportunidade de se defender sobre esse assunto. Se defendeu, porém se manteve o resultado da rejeição e agora passa para o Legislativo. Se a gente levar em conta como é o Legislativo de São Caetano, como está os números de governistas e oposicionistas, o Auríquio vai conseguir se livrar dessa com muita facilidade. Mais uma vitória do Auríquio, né? Porque o Auríquio conseguiu a vitória quando perdeu na Câmara. Verdade, foi e rejeitado, cancelou. Agora ele faz o presidente, né? Ele faz o presidente, reelege o Pio, dá tempo de articular quem vai ficar nas comissões, porque ainda vai ter a primeira sessão para articular as comissões. Lembrando que o parecer da Câmara é político, né? O parecer técnico é do Tribunal de Contas, mas quem julga se sim ou não é um parecer político. E hoje, politicamente, como bem disse o Carlos Carvalho, Auríquio ele tem ampla maioria da Câmara, tem sempre, em todos os governos do Auríquio, ele teve algum problema com a Câmara de São Caetano. E na própria entrevista que a gente fez com o Pio Mielo no finalzinho do ano passado, Carlos Carvalho e eu fomos lá no gabinete da presidência, o Pio foi um dos que na época, em 2015, foi um dos 10 que votou a favor do parecer do Tribunal de Contas, né? Votou pela manutenção da rejeição das contas do Auríquio. E ele mesmo, na entrevista para a gente, admitiu a possibilidade de rever o voto dele. Assim como pode acontecer com Maurício Fernandes, que também, na época,
votou favorável ao Tribunal de Contas e hoje está lá na base do Auríquio. Então a expectativa realmente é que o Auríquio tenha a governabilidade e consiga reverter. Eu mudo o meu nome para Joana, se o Pio Mielo votar contra o Auríquio. Eu mudo o meu nome para Joana. Perfeito. Mas ele deu esse indicativo. Não é que ele deu, ele vai votar. Deu o indicativo. Ponto. Ele foi eleito presidente da Câmara. Muito bem, vamos para Mauá? Vamos para Mauá, onde o Samuel Boss também acompanha muito de perto. Aliás, hoje o que o pessoal mandou lá, pode pôr a foto aí, Fernando, por favor? Se não fosse trágico, seria cômico, né? O pessoal começou a mandar ao longo do dia assim, poxa, um ladrão entrando na prefeitura de Mauá. O que o ladrão foi roubar na prefeitura de Mauá? Porque Mauá hoje em dia está só com dívida, né? Dívida na prefeitura, etc. É para mostrar aquela foto que tem os agentes, Fernando, prendendo, saindo com o rapaz. Isso, só para mostrar. E aí chegaram, quando veio a primeira informação, aliás, agradecendo o Simão, o pessoal lá do grupo do WhatsApp de Mauá, veio a informação de que o homem teria entrado armado na prefeitura e que foi detido no segundo andar quando estava ali já muito próximo do gabinete da prefeita em exercício, Alaide Damo. E aí eu fiz contato, então, na hora do almoço, com o secretário de Segurança, o Paulo Bartazar. Isso, essa imagem, perfeito, Fernando. E o Paulo Bartazar explicou o seguinte, que esse rapaz aí que está na tela, junto com outro rapaz, então 2 homens, eles estavam atuando justamente naquela parte atrás da prefeitura de Mauá, que é a entrada dos servidores comissionados, dos funcionários, do próprio prefeito, da prefeita. É aquela entrada, não é a entrada do atendimento, é do estacionamento, perfeito, onde tem os shows, etc e tal. E é o pessoal que também usa ali como passagem para quem vai para o Parque São Vicente. E esses 2 rapazes, eles iniciaram uma abordagem ali para assaltar, para roubar, né, um casal que estava ali na hora do almoço. Chegaram até mostrar ali uma arma, que depois chegou à conclusão, hoje não fala mais arma de brinquedo, né, mas que era uma réplica de uma arma. E no momento que eles mostraram a arma, os GCMs que já estavam muito atentos ali, então foi ali em flagrante, foram deter os 2 indivíduos, um dos 2 foi detido no próprio pátio ali no estacionamento e o outro saiu correndo. E esse que saiu correndo foi em direção à prefeitura, justamente nesse acesso na parte de trás, que é o acesso dos funcionários. Inclusive se identificou na recepção como funcionário, que ele teria esquecido alguma coisa na prefeitura, liberaram a entrada dele no subsolo, ele foi até o térreo e no térreo saiu justamente em direção ao fórum, em direção à Câmara, foi o momento em que ele foi detido. Este integrante, ou este rapaz, segundo o Paulo Bartazar, secretário de Segurança, não estava armado. Então, quem conseguiu entrar na prefeitura não entrou armado. Porém, é um procedimento, segundo ele, da GCM, enfim, dos agentes de segurança pública, normalmente fazer uma varredura quando tem alguma coisa em uma edificação, em algum prédio. E foi o que aconteceu hoje lá na prefeitura de Mauá, por isso toda aquela movimentação diferenciada que vários internautas constataram na prefeitura de Mauá. Parece que tudo acontece em Mauá, hein, Carlos Carvalho? Não vem falar da minha cidade, não. Sal Grosso, aquela cidade, porque o negócio da minha cidade, não. Tá muito feio. E aí, Samuel Boss? Acontece tudo lá, Samuel Boss? Não, Mauá acho que agora tem um pouquinho de paz, né? O pessoal tá querendo até mudar o nome de Mauá. Você viu isso? Qual que vai? Não, uma ONG tá pedindo na justiça, para mudar o nome. Porque o nome de Mauá ficou muito negativo na imprensa. Faz sentido. Põe Bom Ar. Pode ser. Esse é o Samuel Boss. Bom, vamos para a entrevista?